Olá, alunos dos oitavo anos, tudo bem? Vamos dar continuidade com a nossa aula de Geografia, com o tema Geopolítica e Relações Internacionais. Na aula passada, nós vimos o que é o termo geopolítica, quem criou esse termo, em que tempo. E também nós falamos sobre os organismos que compõem um país, as instituições, que são Estado, Nação, Território e País. E nós vamos dar continuidade a partir desse momento com esses termos. Já falei na aula passada, vou reforçar agora novamente essas definições desses termos, dessas instituições que compõem um país. O Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente. É o ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes de um país. Isso começa a gerar um novo tipo de administração, que é o governo. Porque o governo é formado pelas instituições políticas e administrativas dos países que eles produzem. Todo governo é administrado por três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. O poder legislativo é o poder que elabora as leis, cria as leis. Ele é constituído por vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. O poder executivo é aquele que executa as leis. O executivo é constituído por prefeitos, governadores e presidente da República. E o judiciário é aquele que fiscaliza essas leis se estão sendo aplicadas direitinho ou não. É constituída pela justiça, justiça comum, justiça federal e justiça militar. Que a justiça ela é dividida em várias instâncias. Depois falaremos disso nas aulas de ética. Para ser reconhecido e respeitado entre os demais, um Estado busca sua soberania. Ou seja, ele busca plenos poderes entre os demais para poder exercer e instituir sua administração e criar normas e leis que a sociedade deve seguir em seu território. O Estado soberano é aquele em que não há de reconhecer nenhum poder superior a ele. Ele é livre, ele exerce como quer, cria suas leis como quer. Uma nação pode constituir-se um Estado soberano quando ela ocupa um território e se organiza politicamente. É denominado Estado-nação. Na sociedade contemporânea, o Estado-nação é a forma mais difundida de organização da sociedade. Há Estados-nação que abrigam diversas nações. Por exemplo, lá na Europa, nós temos o Reino Unido, que é constituído por populações inglesa, galesa, escocesa e norte-irlandesa. E a nação, esse termo nação, ele pode ser definido como um coletivo humano que possui características comuns, como a língua e a religião. Os membros dessa coletividade estão ligados por laços históricos, étnicos e culturais. Esses três laços é que definem uma nação. Existem nações como um Estado constituído, como é o caso da Alemanha, do Japão, de Portugal, do Brasil. São Estados já constituídos, soberanos e independentes. Nenhum outro país pode exercer soberania sobre eles. Os membros dessa coletividade estão ligados como pessoas que exercem, praticam e cumprem as leis, as normas aplicadas pelos governantes dessa região, desse Estado-nação. Por exemplo, existem nações, Estado-nações, que ainda não são reconhecidos, querem ainda conseguir sua autonomia, sua soberania, como é o caso de algumas regiões na Europa. A Catalunha quer se tornar um país.
O País Basco quer se tornar um país. O povo curdo, espalhado pela Síria, Iraque, Irã, Jordânia, Azerbaijão, querem constituir um Estado próprio deles. No momento que eles constituem um Estado, eles precisam do território, que é a base física. Essa aí é necessária. O território de um país é a base física da qual um Estado exerce sua soberania. É o território delimitado por limites políticos, que podem ser naturais ou artificiais, como um rio ou uma cordilheira, é um limite natural. E o artificial são os acordos políticos, onde pode-se usar vários elementos. De modo geral, os limites políticos dos países são denominados e traçados tanto por acordos naturais, limites naturais, como artificiais, que são os acordos políticos. O território de um país é formado pelo seu solo, a parte que nós pisamos, o chão, seu subsolo, a riqueza que está abaixo dos nossos pés, são as riquezas do subsolo minerais, pelo espaço aéreo, tem até certo limite de altitude, de altura, que é o limite do país. Nenhuma aviação pode sobrevoar um país sem autorização desse país, a não ser que seja muito alto. E pelo território marítimo. O mar, quando ele passa em um país, tem certas distâncias, certas milhas, que é a medida náutica, são as milhas, onde nenhum navio pode chegar no país sem autorização da Marinha. Então, formando isso, tudo isso, nós temos o país constituído, que é o último termo. Podemos definir país como um território politicamente delimitado, com unidades políticas administrativas, moeda própria, reconhecimento internacional e, em geral, é habitado por uma comunidade própria. O povo é daquele local, ele tem sua identidade. Quem é do Brasil, nasce no Brasil é brasileiro, quem é no Japão é japonês, e assim por diante. Todo país tem um Estado constituído que exerce soberania perante a outros países e uma Constituição, que é a lei máxima do país. E nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo falando sobre as relações entre os países e as principais organizações multilaterais. As relações entre os países são regulamentadas por tratados e acordos, que podem ser bilaterais ou multilaterais. As relações bilaterais ocorrem entre dois estados que se baseiam em variados tratados internacionais, como o comércio, a imigração, a segurança internacional, entre outros. Já relações multilaterais, por sua vez, envolvem 3 ou mais estados. Geralmente, os acordos multilaterais se caracterizam pela obrigatoriedade de adesão às regras a todos que participam. Aí nós vamos ver esse conteúdo na próxima aula sobre essas organizações bilaterais e multilaterais que estão vigentes no mundo atual. Até mais!